glorioso, poderoso, justo, santo, santo é o Senhor. Estamos aqui nesta noite, Senhor, juntos, para podermos adorar o teu santo nome, para aprender mais e mais a tua palavra que nos renova, a tua palavra, Senhor, que nos alegra, a tua palavra que fala da salvação. Nesta noite pedimos, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e visita cada um, meu Pai, no seu lar, neste momento. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, glórias a Deus. Obrigado, irmã Marilene. Irmã Olinda, louvando o hino da harpa. Pai do Senhor para todos, o hino 126. Você confia no Senhor como fez Abraão. Ele creio ainda que eu não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente no caminho santo do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seu troféu, mas leva a cruz pesada para obter poder do céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiro do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santa ninguém voa. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso seio. Senhor, coração por mais feliz, mas daquela glória há de ter, quando aqui já permanecem, as do céu começam a brilhar, quando a esperança desvanece, o aflito crente vai orar, o mais belo hino e poesia foi escrito em tribulação, e do céu a melodia que ouviram na escuridão, que confia inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de longe desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói em todo vencedor, e do céu forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionária Olinda. Que Deus continue abençoando grandemente a irmã. Amém. Glórias. Nós agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Peço ao irmão Ivanildo que faça a leitura da palavra. Glória a Deus. Tudo a todos na paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 1
ao versículo de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegavam-se a ele todos os republicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrei-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Oremos a Deus neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, de mais uma vez podermos, Senhor Jesus, ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, e com a certeza de que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações, uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, de exortação, ó Deus. Mas o certo é, meu Pai, que a tua palavra ela é viva, é eficaz, e tem o poder de moldar e mudar as nossas vidas. Pai Santo, Pai amado, neste momento nós choramos, Senhor, e por fé nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado ao pastor Ivanildo. Que Deus continue abençoando grandemente a vida do irmão. Amém. Peço à irmã Marilene, né, que faça um louvor e já ore pelas ofertas. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar um... Oi. Amém, glória a Deus. Vou louvar o hino da arte, irmão. Glória a Deus. Louvar aqui o hino 371. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir o canto dos remidos do Senhor. Ó, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir o canto dos remidos do Senhor. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigado, irmã Marilene. Que Deus abençoe grandemente a irmã. Né? O irmão Railan ora, então, pelas ofertas agora, né?
e já ora apresentando o pastor que vai ministrar a palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar orando pelas ofertas e logo em seguida já orando pelo pastor Edivaldo, que vai estar ministrando a palavra. Oremos. Senhor, meu Deus, nesse momento, ó Pai, nós apresentamos a Ti, a Deus, a cada irmão que vão estar ofertando na Tua casa. Deus, se eu posso abrir, meu Pai, as oportunidades, se eu posso, meu Pai, conceder, meu Pai, trabalho, emprego para aqueles que estão necessitando. E assim nós te pedimos também a Deus, nesse momento, que o Senhor venha abençoar nosso pastor Edivaldo, que vai estar ministrando a tua palavra esta noite. Se eu possa abrir a nossa mente, nosso entendimento, possamos compreender tudo aquilo que você irá dizer para cada um de nós nesse momento. Assim nós te agradecemos. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos, que Deus possa confortar, consolar a todos nós, diante do momento difícil que nós estamos vivendo, mas nós nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Estou enquadrado aí, Léo? Irmão Léo, está me ouvindo? É porque eu estou olhando em dois aparelhos aqui, mas no celular está aparecendo um pouco alto, está aparecendo mais o busto. O busto, então, melhorou? Isso, melhorou. Ok. É porque eu não estou me vendo aqui no quadradinho, então fica difícil de me enquadrar. Amém. Okay? Amém. Com muita alegria e com muita satisfação que nós recebemos no nosso meio, virtualmente, o nosso irmão Carlos, o qual eu tive a honra, né, de dar uma palavra a esse homem tão desesperado num domingo pela manhã, e isso me alegra muito, que desde aquele dia até o exato momento, Deus tem guiado e tem segurado em suas mãos o irmão Carlos, a irmã Cíntia e os seus familiares. Por isso, eu gostaria de nós saudássemos ele como bem-vindo em nome de Jesus. Vamos dizer todos juntos: sois bem-vindo. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Amém. Bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Para sempre. Eu também me alegro muito porque o irmão Carlos sempre foi uma pessoa que sempre era assíduo à escola dominical, ao estudo bíblico, e ele gosta muito, ele disse que estava com saudade, e eu com saudade dele também, e da sua família. Muito obrigado a todos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler 4 versículos. O versículo 6, o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 11. Carta aos Hebreus, versículos 6, 7, 8 e 11, que ele está antes da epístola de Tiago, ok? Eu creio que todos acharam, porque eu sei que os irmãos são bons de Bíblias. Eu vou ler, então, o texto bíblico. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer
que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Versículo 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Glória a Deus. Nesta noite, amados irmãos, quero compartilhar convosco sobre o momento que nós estamos vivendo. É um assunto recorrente, o tema que nós vamos tratar nesta noite. E eu trouxe um tema que o Senhor colocou em nosso coração, que diz: é justo o justo sofrer? É uma pergunta. É justo o justo sofrer? Talvez uma resposta simplista e bíblica Jesus nos deu. No mundo tereis aflições. Eu creio, irmãos, que devido ao pecado do homem e toda transgressão, ela requer uma punição, uma disciplina, não para matar, mas uma disciplina para a correção de rumo. Uma das perguntas que se faz ao longo da história no meio do povo de Deus, principalmente no cristianismo, a pergunta é: por que o crente sofre? E às vezes, nós fazemos paralelos com o viver do ímpio. Como o salmista, lá no Salmo de Asaf, de número 73, diante da injustiça sofrida por ele, um justo, chegou a ponto, e ele confessa em alto e bom som, de duvidar da justiça de Deus. E na sua analogia, ou seja, na sua comparação, no versículo 2 do Salmo 73, diz ele que ficou tão perturbado que por pouco ele não se desviou. E quantos, talvez, por olhar essa injustiça cometida contra si e ver o ímpio prosperar
Às vezes o ímpio não acontece nada. E a pessoa às vezes enfraquece na sua fé e se desvia ou afasta dos caminhos do Senhor. Quantas vezes nós nos deparamos com frustrações, e não são poucas? Quantos estão sofrendo por estar desempregado e muitas das vezes sofrem depressão, sufoco, de como vai colocar a comida na mesa para os seus filhos e para si. E são justos. Quantas injustiças você dá entrada no auxílio que o governo propõe a dar às pessoas que estão nessa situação de desemprego, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, e a coisa não anda. E às vezes você vê um ímpio que vai pegar esse dinheiro e vai beber cachaça, vai gastar na prostituição, vai fazer festa, e você fica de cá olhando, meu Deus, eu sou justo. Quantas doenças que nós nunca vimos, na nossa geração nunca viu tanta morte, tanta doença, como nos nossos dias. E por um outro lado, há pessoas que não servem a Deus e, por conseguinte, não são justos, considerados no rol dos justos. E às vezes nem o conhecem e também nem o temem. Como diz o dito popular, estou de boa. Não estou nem aí. Ah, deixa a vida me levar. É dessa forma que você vê o escárnio do ímpio e você servindo a Deus numa situação difícil. Só que deixa a vida me levar, como se diz assim, eu vou nas asas do vento como uma folha. Só que o salmista, lá no Salmo 73, ele diz que viu o fim desse tipo de gente. Ele voa com minhas palavras, sobem, apreciam o mundo de cima, toma-se um ar diferente, mas quando eles caem, caem para a morte. E não é só a morte física, é a morte espiritual. Morre sem esperança. E nós que servimos a Deus, pagamos o preço. E o preço não é barato, é caro servir a Deus. Quando eu falo servir a Deus, é ser fiel ao nosso Deus. Às vezes nos questionamos, não há nisto tudo uma grande justiça? É a pergunta. No versículo 14 do Salmo 73, que nós estamos discorrendo, o salmista diz: pois todo dia tenho sido afligido e cada dia castigado cada manhã. Olha só o sofrimento do salmista.
o seu oponente de boa, deixando a vida se levar. E na nossa realidade, nos dias de hoje, não é diferente. As pessoas que estão passando por essa situação adversa, quantas aos seus redores estão em situação mais privilegiada do que a sua, em termos materiais e às vezes até de uma análise pessoal. O salmista, mais uma vez, no verso 16 diz: quando ele pensava em compreender essa situação que ele estava vivendo, ficou novamente perturbado. Será que nós que estamos aqui nessa live, virtualmente, não estamos perturbados pelo momento que estamos vivendo? Mas tem uma esperança para o justo. Ainda que essa perturbação, ela nos persegue dia e noite. No verso 17 ele diz: isso durou. Isso significa que ele falou, teve um fim. Teve um fim porque ele tinha convicção de que no momento certo Deus o confortaria, daria uma esperança e daria vitória a ele. Eu quero te dizer nesta noite que fique como o salmista. Aguarde Ok, Lê, caiu a minha internet aqui. Ok, estão me ouvindo agora? Glórias a Deus. Sim. Voltou. Ok, obrigado. Então, no verso 17, ele diz: isso durou até quando ele tomou uma posição. Eu quero dizer nesta noite, se você está nessa condição, eu estou nessa condição, nós estamos nessas condições, ela pode nesta noite ter um fim para você e para mim. Sabe como? Quando você deixar que essa perturbação fique de lado e você entra na presença de Deus. Então, no verso 16, ele tomou uma posição entrando no santuário, ou seja, na presença de Deus. E aí ele encontrou a resposta. Isso significa, enquanto o sentimento da dor, da enfermidade, da perca, da morte, estiver latente dentro do nosso coração, não encontraremos refrigério. É difícil, sim, de escantear essa diversidade. Mas nós temos que tomar uma posição. E qual é a posição? Agir como salmista. Entrar na presença de Deus. Não há outra solução, não há outro caminho. Ele entrou na presença de Deus. E quando nós entramos na presença de Deus e o buscamos de todo o nosso coração, certamente aquela diversidade
ela é atropelada, porque quando Deus entra, a presença de Deus nos fortalece, ela nos conforta e ela nos consola e ela abre uma luz no fundo do túnel e uma esperança se abre para cada um de nós. É justo o justo sofrer? Por que do sofrimento do justo? E nós vamos descrever aqui pelo menos umas 6 causas, biblicamente, para que nós entendamos o porquê do sofrimento do justo. A principal causa do sofrimento, e aqui não só do justo, mas de toda a humanidade, ela está relacionada e fundamentado no pecado do homem. Por causa dele, do pecado, a terra ficou amaldiçoada. Ela perdeu a sua excelência, a sua beleza, perdeu a sua perfeição. Surgiu a dor, os conflitos sociais, os conflitos familiares, os conflitos entre nações, conflito entre os povos. Aí, desses conflitos, não há paz, há sofrimento. Ao homem, do suor do seu rosto comeria o seu pão. A mulher sofreu a multiplicação de dores. Além de tudo isso, também vem as causas secundárias, como os desastres naturais, os terremotos, os tsunamis, que são produtos da maldição sobre toda a terra. Por último, o pior de tudo isso é que a joia da criação recebeu a morte física e a morte espiritual. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, a parte B, ele diz: assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, vemos que a base fundamental e principal do sofrimento do homem é justamente a questão do pecado. 2. Uma segunda causa por que sofremos, e essa está relacionada ao nosso livre-arbítrio. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 14. São as decisões erradas. Quem de nós que nunca tomou decisão errada? Essa segunda causa é um dos motivos do nosso sofrimento.
Primeiros Crônicas, capítulo 21, de 1 a 14. Vou ler. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número dos povos. E era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do Senhor, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de quem? De Deus, pelo o que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se vê servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias e a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimos as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Decisões erradas. Sabe por quê, irmãos? Tomamos decisões erradas? As decisões erradas que tomamos porque não entregamos as nossas decisões que vamos tomar nas mãos do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, você que tem planos, tem objetivos, os coloquem na presença de Deus e vê qual é o melhor caminho que Deus vai te mostrar, a porta que Ele vai te abrir. Porque aquela porta que você pode julgar que seja melhor, pode não ser melhor para Deus e nem para você. Porque nós nos enganamos. Davi, pecado de Davi aqui, e nós sabemos que o pecado do homem nasce no seu coração. Davi estava orgulhoso dos 37 valentes. E aqui ele se encheu. Eu quero ver como é que está a quantidade e provavelmente da qualidade do meu exército. O orgulho subiu ao coração de Davi. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado.
Eu quero aproveitar esse capítulo e é bom que é um culto de ensino, porque assim algo parece aparentemente contraditório. Quando o texto bíblico, o versículo 1, diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Quando nós vamos para 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. 2 Samuel 24, verso 1. É o mesmo texto, a mesma história. O versículo 1 diz: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Aqui diz que foi Deus. Em 1 Crônicas 21 diz que foi Satanás. E aí? Como é que fica? Temos que entender, irmãos, lá na Epístola a Tiago, capítulo 1, versículo 13, Deus não tenta ninguém e Deus nunca é tentado. Então, a Bíblia ela não se contradiz, ela se complementa. Então, eu já elimino que Deus não tentou a Davi. O coração de Davi orgulhoso e do coração do homem nascem todas as suas ações e as suas atitudes. O orgulho brotou no coração de Davi. E Deus permite que Satanás se aproveita nessa lacuna para corrigir Davi. É tanto que o texto não se contradiz, porque a palavra de Deus diz no texto que nós lemos que Deus ficou irado. Então não foi Deus. Que Deus é esse? Que manda e depois se ira. Havia o orgulho no coração de Davi e ele foi permitido por Deus que Satanás o incitasse. Então, é uma dúvida que pode ser contraditória. Eu gostaria, aproveitando o texto, para a gente dissecar e fecho parênteses aqui a respeito dessa pseudo, né, contradição. Pois bem, essa segunda causa que sofremos é por decisões erradas. Davi tomou a decisão errada. Em nome de Jesus, se você tem projetos, se você tem objetivos, leva essa responsabilidade diante dos pés do Senhor para que Ele decida sobre a sua causa. O que acontece muitas das vezes é que nós colocamos, oramos, pedimos oração e colocamos na presença de Deus. E por fora, paralelamente isso, nós queremos agir sem ouvir Deus mandar a gente agir. Outro exemplo, o profeta Jonas. Deus deu uma ordem para ele e ele tomou um destino errado. Tomou decisão errada, sofreu consequências. A terceira, número 3, uma terceira causa por que sofremos
é para manifestação da obra de Deus. Em João, Evangelho de João, capítulo 9, é conhecido dos irmãos, versículo 1 a 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A pergunta que se faz é: os pais desse cego pecaram? Pecaram. O cego pecou? Pecou. Mas a motivação dele ter nascido cego não foi o pecado. É claro que toda a origem vem da decaída do homem. Mas nesse caso aqui, Jesus disse que não. Não é Deus que faz a boca? Não é Deus que faz os olhos, os ouvidos? Não é Ele que dá a fala, não é Ele que tira a fala, não é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida? Então, Deus trouxe essa existência. Ele, deficiente visual. Deus não abre a madre, Deus não fecha a madre. Ele é o dono da vida. Então, a falta da visão daquele homem era um sofrimento. E a motivação era para manifestação da obra dos sinais de maravilhas de Deus. Número 4. Uma quarta causa baseia-se na lei da semeadura. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, a lei da semeadura, ela pode, dependendo daquilo que semeamos, pode trazer consequências boas, como também pode trazer consequências ruins. A pergunta para mim e para você: o que estamos semeando? Fruto do Espírito ou obra da carne? Isso é para você e eu meditar nesta noite. Porque podemos estar sofrendo, porque a nossa semeadura não é boa. Uma quinta causa que podemos sofrer é para que nós não venhamos vangloriar. Aqui é terrível. A natureza humana nunca vi gostar de aparecer e de quer ter glória. Ela sempre quer estar em evidência. 2 Coríntios 12, 7. Olha o que Paulo diz. E olha que era Paulo. E quem era Paulo? Quem foi Paulo? Que diz, 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber,
um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Com qual objetivo? E ele diz, a fim de não me exaltar. Eita Deus! Este é o Deus que nós servimos. Ele não dá sua glória para ninguém. E às vezes nós nos apoderamos daquilo que é nos dado como dom ou qualquer bênção e queremos ser o tal. Achamos que nós somos autossuficientes. E aí a gente coloca o eu na frente. Irmãos, fechamos as nossas bocas. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus te exaltar através de outras vozes, de outros meios. Não queira se vangloriar de nada, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Deixa Deus te exaltar, não com uma falsa humildade, mas sendo verdadeiros. Até para ser humilde, irmãos, nós temos que ser verdadeiros. Sexta causa. Por último, para provar a nossa fidelidade a Deus. É por isso que, às vezes, nós sofremos para provar a nossa fidelidade. Não provar a Deus, mas provar a nós mesmos aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. O livro de Jó vem provar que o sofrimento do justo nos revela algo muito importante. O próprio Deus dá um testemunho singular, único. Ponto. Olha só, é um texto conhecido, mas de profundidade que precisamos visualizar. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Este era homem aos adjetivos, sincero, não aos meus olhos, mas aos olhos daquele que tudo enxerga, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. No versículo 8b do mesmo capítulo, Deus acrescenta, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Eita, homem diferente! Diferenciado. Não há. Foi Deus que disse. E se ele disse, eu concordo em gênero, número e grau. A narrativa da história de Jó nos mostra qual é a verdadeira causa por que o justo serve a Deus. Ao contrário do que Satanás disse a Deus. Que Jó o servia porque Deus o cercaste de bens materiais e de riquezas. Jó 1:10. Deus provou o diabo
Aliás, Deus não tem que provar nada a ninguém. Deus mostrou ao diabo de que o justo o serve não por aquilo que ele dá de bens materiais ou de qualquer outra coisa aos seus servos, mas por aquilo que ele é. Este é o tema central do livro de Jó. Jó o servia por aquilo que Deus é. Eu e você também servimos a Deus por aquilo que Ele é. As riquezas, os bens, família, são consequências da nossa fidelidade a Ele. O dia que entendermos que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, as boas consequências virão para as nossas vidas, para as nossas vidas. Deus não quis convencer Satanás. Aliás, nós vimos essa na lição passada, nós falamos sobre isso, aquela palavra lá no grego peito. Não é convencer Satanás. Deus confrontou Satanás. E é isso que a Trindade faz. Não é convencer, é confrontar para que haja o convencimento por parte da pessoa confrontada. Mas Satanás, a palavra de Deus diz que ele já está condenado. Para ele não tem convencimento, não tem conversão. Mesmo que os sofrimentos assolem o justo, ele mantém a sua fidelidade. E o apóstolo Paulo descreve isso muito bem. Em Romanos 8,35, Paulo fala dessa fidelidade. Quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Hoje nós estamos nas interrogações. E normalmente, quando se tem interrogações, nós temos respostas e temos afirmações. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele coloca a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? É a pergunta que ele fala. E ele evidencia toda essa gama de interrogações que ele coloca. No verso 36, ele responde: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, nada disso vai nos abalar a ponto de nos afastarmos ou nos desviarmos de Cristo. Elas certamente serão superadas quando nós entramos na presença, como fez o salmista. O Senhor nos dá palavras que vão nos animar, vão nos sustentar a nossa caminhada, e nós veremos que todas essas, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada, elas serão o quê, irmãos? Serão degraus. Degraus para que nós possamos pisar nela e nós chegarmos lá na frente com a nossa vitória. A prova, ou como queira, a tribulação, produz resultado, irmãos. E que resultado ela produz?
produz resultado positivo. Em quem? Em nossas vidas. E o mesmo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, a parte B, e o versículo 4. Ele diz, sabendo que a tribulação, a prova que você está passando, que eu estou passando, produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Concluindo, queridos irmãos, a prova de Jó, ou a tribulação que assolou a vida de Jó, confirma tudo isso que Paulo disse aqui. Quantos de nós não dizemos assim, tem que ter paciência de Jó? A prova de Jó o levou à paciência. É um processo, queridos irmãos, que todos nós, como cristãos, temos que passar. Sabe por quê? Para que nós possamos ser cada dia santificados. É o grande objetivo para que nós possamos alcançar o último degrau da salvação, que é a glorificação. Ele, Jó, teve mais intimidade com Deus. Na sua paciência, ele teve mais intimidade com Deus. E nessa restrição que estamos vivendo, esse momento de exceção, eu quero dizer para você nesta noite que você e eu nunca tivemos tão perto de Deus, tanta comunhão com Deus, falando tanto com Deus, como nessa paciência que nós estamos vivendo. Ou tenha paciência, ou tenha paciência. Estamos amadurecendo para ter paciência e na paciência nos amadurecendo. Ele teve mais intimidade com Deus. Ele precisava ter maior relacionamento com Deus. E Jó teve. Concluindo aqui, fechando, vamos ler 3 versículos para você ver esse processo de amadurecimento. No capítulo 42, versículo 5 do livro de Jó. Na sua tribulação, na sua prova, na sua paciência, ele chegou à conclusão. Antes que conhecia só de ouvir falar, mas agora, agora vem o fruto. Vem o fruto. Eu te vejo com os meus próprios olhos. Ora, era um homem que levantava de madrugada, consagrava para os filhos, fazia sacrifício pelos seus filhos. Levantar pela madrugada para sacrificar, para orar, são poucos. Ele já tinha essa comunhão. Eu creio que muitos de nós só pensávamos, ouvia que conhecia Deus,
Mas nesse momento de sofrimento que estamos passando, estamos restritos. A única coisa que não estamos restritos é a nossa relação com Deus. Graças a Deus por isso. Você e eu estamos tendo experiências fantásticas com Deus. Coisas que você não conhecia e nem eu conhecia de Deus, nós estamos conhecendo. Não tínhamos tempo para orar, só na correria. E Deus manda parar tudo, ou permite que para tudo, para que nós paremos e possamos nos relacionar mais e mais com Ele. E nesse relacionamento traz experiência, traz conhecimento, nos proporciona mais santificação. E no capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O que é isso, irmãos? A experiência do relacionamento com Deus gerou essa esperança na vida de Jó. Jó falou: olha, eu sei que ele vive, eu tenho falado com ele, mesmo nesse sofrimento, nessa angústia, cada dia mais eu falo com ele, dia e noite. Porque eu estou na pandemia, eu estou numa peste, eu estou restritivo da sociedade, do meu mundo, da minha família e de todos. Eu tenho estado mais com ele. E eu tenho essa visão de que ele vai se levantar. Quero dizer nesta noite para você e para mim, que ao final dessas restrições todas, o nosso Deus vai se levantar com grande poder, dar um avivamento a todos nós, e já está dando, porque avivamento é relação, é palavra, é Espírito de Deus, é comunhão com Deus. E nós estamos tendo isso. Nós não mais seremos os mesmos quando nós entramos nessa restrição. E por último, 42:10. O meu Redentor, estou parafraseando, mas a ideia é essa. O meu Redentor vai virar o nosso cativeiro. Jó estava dizendo que iria virar o cativeiro dele. Quando se vira o cativeiro, traz, irmãos, antes de nós, de ser virado o nosso cativeiro, de recebermos a bênção na sua plenitude, havia uma coisa, e quem sabe, nesta noite, você e eu estamos precisando de ouvir e de fazer isso que Deus falou para Jó fazer. Orar pelos seus adversários, para perdoá-los. Quem sabe você está precisando de perdão. Quem sabe você precisa perdoar alguém. Você ofendeu alguém. Muitas das vezes você ofende e não sabe que ofendeu. Mas o ofendido tem por obrigação de não se omitir e dizer:
ao ofensor, você me ofendeu. Porque quem comete pecado aí é você, porque muitas das vezes nós, involuntariamente, não sabemos que cometemos pecado. É por isso que o Espírito de Deus ora por nós, intercede por nós, que muitas das vezes nós pecamos e não damos fé de que pecamos. Mas que nesta noite nós possamos ter o nosso cativeiro virado logo após o encerramento dessa situação adversa que nós estamos vivendo. Nós possamos ter o nosso cativeiro virado. Por isso, é justo o justo sofrer, para que haja crescimento nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos pela paciência, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, pastor Edivaldo, que Deus continue abençoando muito aí o pastor, né, que sempre tem uma palavra aí para que nós possamos aprender muito mais e compreender a palavra de Deus. Né, somos gratos ao Senhor. Quero já agradecer, né, a todos os irmãos mais uma vez, né, pelas orações, né, que os irmãos fizeram pela minha irmã e que agora fazem pela minha família, por consolo, por conforto, né? Alguns irmãos talvez não estivessem presentes no domingo, então agradeço mais uma vez. Muito obrigado a todos. As orações de vocês nos ajudam muito, né? Transformam verdadeiramente as nossas vidas. Amém? Avisos: no domingo, 9 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical, aqui online também, né? E às 19h30, o culto da juventude, né? Tudo pelo aplicativo. Pedidos de oração: continuar orando pelo evangelista Sérgio, pela irmã Socorro, né, pela família deles, também a Lucirã, né, que é a cunhada lá da Socorro, do Sérgio, que também estava internada, está melhorando, mas ainda está internada, né, e continuar orando pelas famílias, né, da minha família, a família da irmã Jerusa, por consolo e conforto dos corações. Amém? Orar por todos os que estão enfermos, né, e pelos que estão na linha de frente, né, lutando diariamente pela vida aí, né, então tem médicos, enfermeiros, bombeiros, né, até mesmo os garis, né, estão nessa luta aí, então é muita gente envolvida, né, que está lutando aí para evitar essa doença. Amém? Agradeço a todos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pastor Edivaldo. Ok, vamos também orar pela irmã Socorro, que a irmã Olinda pediu oração, que ela submeteu a cirurgia. Vamos também estar orando por ela. Ok? Mais algum aviso aí? Alguém tem algum pedido? Ok. Peço que continue orando pela minha irmã também, a Ana. Ok. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por este culto, Senhor, de louvor, de gratidão, de adoração e de intercessão. Louvamos ao Senhor pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. É ela, Senhor Deus, é o nosso norte. É ela, Senhor Deus, que nos dirige, Senhor. É a tua palavra que nos transforma, Senhor. Por isso, Senhor, nós agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Pai, agora nós intercedemos pelas necessidades que foram colocadas aqui. São várias pessoas que estão enfermas e que precisam, Senhor Deus, voltar à plenitude da sua saúde. E nós colocamos diante do Senhor todas essas necessidades, pedindo ao Senhor que pela misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua soberania, concede-nos, ó Pai, a resposta positiva dos pedidos que estamos colocando diante do Senhor.
porque a tua palavra afirma que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. É crendo e tendo esperança de que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar e alcançar aqueles que estão, ó Pai, necessitados. Pai, nos despede em paz, nos leve para os nossos lares, ou melhor, Pai, nos guarda nos nossos lares, nos livra, Senhor Deus, de toda doença. Senhor, coloca o escudo, ou melhor, a imunidade como escudo, Senhor, em nós contra a Covid-19, contra a dengue e todas as outras enfermidades, Pai. É o nosso clamor a Ti, Senhor. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, Senhor. Senhor, nós clamamos, nós imploramos, Senhor, diante de Ti, por misericórdia e por graça. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Senhor Jesus Cristo, seja com todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém.